Olá pessoal, tudo bem, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu decidi que vou ensinar para vocês como configurar o Google Gemini de modo que possa virar um assistente de IA. E é claro, para esse projeto eu decidi criar um design inspirado no personagem Wheatley do jogo Portal 2. Para quem não conhece o jogo, nunca tinha ouvido falar, eu recomendo que jogue, porque é bom para exercitar o raciocínio lógico, tem boa história, vocês vão adorar. E é claro, que como podem ver, para o caso do Italy, que eu criei, foi preciso também utilizar um S32S3 para integrar uma IA do Google Gemini por meio de uma API. E não só por isso. O que acontece também é que, como vocês podem ver, tem esse módulo aqui chamado Max 98357A, que é um módulo capaz de rodar áudio ou reproduzir sons com base principalmente em links de sites, páginas e até mesmo arquivos locais. E aqui, tem esse alto-falante que eu comprei para o módulo. E não pode ser um alto-falante qualquer para quando vocês forem comprar. Tem que ser com essas configurações aqui. Tem que ter 4 ohms e 3 watts. Pois se vocês comprarem um que não tem essas configurações, pode ser que não funcione. Tá? E é isso basicamente. E é claro, eu também escolhi o S32 S3 por dois motivos. Primeiro, porque por ele ter 4 vezes mais memória flash do que outros modelos de S32, ele consegue rodar uma API de uma IA sem que haja falha na alocação de memória. Ou melhor, pode sim haver falha, mas as chances de acontecer no S32S3 são mais baixas. São mais baixas as chances de acontecer falha de alocação de memória do que em outras placas S32. E aí é que tá. E não é só isso. O que acontece também é que ontem, quando eu fui testar a biblioteca que rodava esse módulo para reproduzir sons e áudio, detalhe, em outras placas S32 não funcionou. Infelizmente não funcionou em outras placas S32 e quando eu tentei rodar a biblioteca do módulo Max, foi dito que excedeu o limite. Portanto, vocês têm que comprar um S32S3, certo? Aí, eu até deixei o Google aqui aberto para a gente testar o servidor web que eu baixei na placa ESP32, ok? Então tá, vamos testar. Vou fazer uma pergunta simples. Vamos ver. Só um minuto. Ok. Qual é a capital do Brasil? A capital do Brasil é Brasília. Como vocês puderam escutar, respondeu a pergunta. Agora vamos fazer outra pergunta. Quanto é 50 vezes 50? 50 por 50 é igual a 2.500. Pronto, aí como vocês puderam ver, reproduziu o áudio que tinha a resposta às perguntas que eu fiz, certo? Então, e é isso basicamente, Essas aqui, são as conexões que vocês precisam fazer de modo que possa funcionar de forma correta e assim vocês terão um assistente de IA inspirado no Italy do jogo Portal 2. E é claro, para recriar o olho que o Italy tem, foi preciso ter um display TFT 240 por 240 que tem forte inspiração, quer dizer, um display TFT 240 por 240 e no formato redondo, igual ao de um relógio, para poder recriar o olho do Italy. E eu até consegui fazer um encaixe perfeito
com modelagem 3D para poder encaixar o display. Bom, agora que eu já mostrei as conexões e mostrei o Italy funcionando, vamos então agora explicar o código, até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui como podem ver, está o código do servidor web do ESP32 S3 que roda a IA inspirado no Italy, ok? E é claro, no caso desse código, por se tratar de um servidor web, vale lembrar que no caso do S32 S3, ele está limitado somente à rede Wi-Fi 2.4 GHz. E é claro, tanto a pergunta quanto a resposta são enviados e recebidos no formato de requisição, por meio da função GET, que vocês utilizam na parte que corresponde ao JavaScript no código do servidor web. E é claro, como vocês puderam ver anteriormente, ele tem, como eu tinha mostrado antes, ele tem a opção de você utilizar comando de voz para poder rodar, ou melhor, para que você possa fazer perguntas apenas falando, ok? E é claro, quando ele começa com essas palavras aqui, ao utilizar comando de voz, no final ele acrescenta um ponto de interrogação logo após você começar com essas palavras ao fazer uma pergunta. Por exemplo, por que, quanto, quanta, qual, quem e por aí vai. E aí no final ele acrescenta um ponto de interrogação, como eu tinha mostrado. E é claro, a parte de comando de voz, detalhe importante, vocês podem usar tranquilamente o comando de voz tanto no Edge quanto no Google, mas eu recomendo o Google porque ele consegue pegar melhor a sua voz, enquanto que o Edge ele tem umas dificuldades para conseguir reconhecer a sua voz quando você utilizar o comando de voz através do servidor web. E é claro, eu já testei e não funciona no Firefox. E é claro, essa parte aqui do código eu coloquei um comentário que consiste em converter texto, text to speech. Pode converter texto em áudio, tá? Mas isso só ocorre no servidor web. Enquanto que nesse assistente de IA, eu utilizei áudio vindo do próprio módulo Max, ok? E é claro, a URL precisa ser codificada na hora que vocês forem, na hora que uma pergunta for respondida pelo Google DeepMind, ok? E eu utilizei essa versão porque é gratuita e funciona muito bem. Limitei o número de tokens porque, como eu havia dito, quando você utiliza APIs de uma inteligência artificial no ESP32, é muito provável que possa ocorrer falha de alocação de memória. Só que no ESP32 S3 é muito raro isso acontecer. E é claro, para converter texto em áudio, eu utilizei essa API do Google Translate. E utilizei no formato. E utilizei. Configurei para o português do Brasil, tá certo? E é claro, detalhe importante: quando vocês forem utilizar, lembre-se de uma coisa. Essa API do Google Translate está muito limitada. Por exemplo, tem que haver um certo limite sobre a quantidade total de caracteres que você pode utilizar nessa API. E se utilizar, por exemplo, acima de 200 caracteres, se a resposta tiver mais de 200 caracteres, ele pode não reproduzir a resposta do Google DeepMind em formato de áudio e pode dar um erro 400 bad request caso vocês tentem utilizar mais de 200 caracteres. Portanto, está limitado somente a respostas simples. E é claro, também não podia faltar algumas configurações que são essenciais de vocês utilizarem, além da codificação da URL, tem que também utilizar essa função audio loop para poder reproduzir o áudio que vai reproduzir
o texto da resposta gerado pelo Google Gemini. E é claro, vale lembrar também que, como é que eu explico? Ah, sim. E é claro, se tratando do volume que vocês podem utilizar por meio dessa função setVolume, vocês podem utilizar valores que vão de 0 a 21 quando for exibir a resposta. E eu decidi utilizar aqui áudio no volume 20. Funcionou perfeitamente, mas vocês podem utilizar outros valores que variam entre 0 e 21 para reproduzir o áudio, ok? E, é claro, detalhe, esse é o resultado do servidor web, quando eu testei ele, ok? Aí lembre-se do seguinte, eu decidi utilizar aqui um código separado em HTML, porque o que acontece é que o comando de voz, quando você acessa pelo endereço de IP do próprio servidor web, o comando de voz não funciona, porque, ó, seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, eu já decorei o endereço de IP. Toda vez que você tenta utilizar o microfone ou um comando de voz em um servidor web, é isso que vai acontecer. O uso do microfone não foi autorizado neste navegador. E tudo isso porque o servidor web é classificado como não seguro. Mas se você utilizar um código HTML, CSS e JavaScript separado e registrar o endereço de IP no código JavaScript do código do servidor web, o que vai acontecer é que ele vai permitir que você utilize o microfone sem se preocupar com o bloqueio de segurança, certo? Aí, nesse caso, como é que eu explico? Ah, sim. Isso é só a primeira versão. É só a primeira versão que eu decidi fazer. Ok? Aí, é claro, como é que eu explico? Ah, sim. E como eu tinha mostrado anteriormente, é muito importante vocês terem cuidado, porque nesse caso, ele está limitado apenas a respostas simples, na hora que a API do Google Translate for gerar um áudio na placa S32. Ele está limitado apenas a respostas simples e que só possam ter no máximo uns 200 caracteres. E é isso basicamente. Mas assim, outra maneira que vocês podem utilizar para rodar o servidor web e ter acesso ao microfone é utilizar esse software aqui, o ngrok. Porque com o ngrok ele permite que você utilize, ele permite você pegar o link, ou melhor, o endereço de IP do seu S32 e quando você coloca, e quando você utiliza ele no ngrok por meio do comando ngrok http IP do servidor web, aí ele muda as configurações e a partir do endereço de IP do servidor web, ele consegue criar um link HTTPS que torna o acesso ao seu servidor web seguro. Como eu disse, basta você acessar o ngrok e digitar esse comando para criar um HTTPS e garantir que você possa ter acesso seguro no seu servidor web e assim permitindo o acesso ao microfone. Bom, então é isso basicamente. E essa versão do Italy como assistente de IA que eu mostrei é só a primeira versão. Caso vocês queiram que eu crie uma segunda versão, peço por gentileza que se inscrevam no canal, compartilhem com família e amigos para ajudar, e eu prometo que, se isso acontecer, haverá uma segunda versão. Qualquer dúvida pode postar nos comentários que eu iria responder. Mais uma vez obrigado pelo vídeo de hoje, pessoal. Falou e disse. Até mais, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau.